Fala pessoal, bem-vindos à sexta aula do curso de Autodesk Fusion. Na aula passada nós criamos um sólido a partir de revolução e aqui nós vamos criar alguns padrões lineares e circulares, certo? Nós vamos criar um novo design aqui, uma nova aba. Essa taça a gente pode fechar. Muito bem, vamos como sempre a partir de um sketch criar um desenho. Eu vou criar um retângulo de 300 por 300 e nós vamos ver alguns modificadores aqui. Vou começar com um modificador de sketch, que é o offset, tá? Com ele você pode fazer uma forma maior ou menor do perfil selecionado, tá? Isso aqui podia ser redondo, podia ser quadrado, podia ser uma forma qualquer, tá? Em cima desse quadrado eu fiz um offset de 20, então eu criei um quadrado que é 40 milímetros menor do que todo ele e centralizado nessa peça. Eu vou selecionar, segurando o Ctrl, selecionar os 4 lados dele e vou dizer que ele é uma construção, certo? Vamos criar linhas a partir do centro da linha. Se você correr o mouse em cima da linha, você vê que uma hora vai aparecer um triângulo azulzinho, tá? Esse triângulo azul simboliza que você está pegando o centro da linha, tá? De centro a centro é a mesma coisa na vertical, de centro a centro, e também vamos transformá-la em um padrão de construção, tá? Continuando com as linhas, nós vamos desenhar um pequeno L aqui. Tá? Muito bem, esse L eu preciso que aqui seja horizontal também. Existem duas formas de fazer: dizendo que ele é uma linha horizontal ou dizendo que ele é perpendicular, um ângulo de 90 graus a essa linha, certo? Vamos a outra constraint, outro fixador, que é o igual, e vamos dizer que esses dois lados são iguais e esses dois lados são iguais, tá? Isso nos poupa um pouco de trabalho com as medidas, né? Eu vou pegar uma linha e fechar essa base aqui, só para criar uma forma fechada, tá? Com a ferramenta de dimensão, vamos dizer que aqui tem 80, pode ser, e aqui tem 40. 40 é legal, certo? Muito bem, eu vou fazer agora, vamos pegar um quadrado, vamos dizer que essa forma aqui tem, pode ser 20, e esta forma aqui tem 20. Daqui pra cá vamos colocar 20, não, 20 é muito, vou colocar 10 e vamos colocar 10. E só para as coisas ficarem um pouquinho mais interessantes, eu vou fazer mais um quadrado aqui dentro e vou dizer que daqui a aqui nós temos 40 é muito, não, 40 é legal, 40 e 40, certo? Vou fazer mais um aqui e mais um aqui, só para a gente criar uma forma interessante depois. Essa linha, esse ponto e esse ponto estão alinhados e esse ponto também alinhados. Lembrando sempre tentar manter todas as linhas pretas. Então aqui nós vamos colocar
20 também. E vamos colocar aqui, já está, mas 20 também. Beleza. A partir disso, nós vamos criar um padrão espelhado e vamos clicar e arrastar. Tá, aqui tem uma coisa interessante. Eu cliquei e arrastei do canto superior direito até embaixo. Se você fizer ao contrário, a diferença é que se eu pego de baixo para cima, as linhas selecionadas são só as que ficam dentro da caixa de seleção. Ó, podem ver que somente o que está totalmente dentro da caixa de seleção vai ser selecionado. Se você faz a seleção oposta, todas as linhas que a caixa de seleção toca serão selecionadas, tá? O que nós queremos é somente dentro da caixa de seleção. Mirror Line, trocamos aqui, selecionamos a vertical e damos um OK. Nós criamos esse outro padrão. Muito bem. Agora nós podemos fazer duas formas diferentes aqui, tá? Nós podemos pegar e selecionar de novo e criar outro espelhamento para cima, ou podemos criar um padrão circular, também é outra solução. Selecionar aqui, selecionar, não temos um ponto, para isso precisamos criar um ponto central, criar ponto, colocar o ponto no centro, e agora sim, selecionar de baixo para cima, o ponto central, temos que desselecioná-lo aqui, o ponto central, e dizer que queremos duas cópias, a de baixo e a de cima, certo? E se a gente der um OK, nós temos um padrão. O desenho fica um pouco confuso. Se vocês quiserem, vocês podem desligar aqui, por exemplo, Show Constraints, sumir com todas as amarrações, ocultá-las, né? Ou ocultar as dimensões, para ficar mais fácil de enxergar o padrão que a gente criou. Mas isso aqui é uma questão de desenho, daí, né? Conforme a peça que você está criando. Eu vou finalizar o sketch, selecionar uma extrusão e clicar nessa área. Vou selecionar esses dois quadradinhos, esses 4 quadradinhos aqui também, e vou dizer que isso tem 15 mm de espessura. Muito bem, temos um padrão, tá? Um padrão que é muito usado, não esse formato em específico, mas isso aqui é muito popular no pessoal de marcenaria, que fabrica móveis, fazer divisórias e coisas com esse padrão, tá? Vamos dizer que eu queira fazer um buraco aqui no meio, tá? Existem algumas formas. Eu posso entrar no Sketch e desenhar um retângulo aqui ou um círculo aqui e fazer esse buraco. Mas digamos que eu acho que isso vai ficar muito confuso, vai ter muita linha, por algum motivo eu não queira desenhar isso aqui, tá? Você pode vir na peça finalizada, selecionar um novo sketch. Ele vai te perguntar o plano que você quer fazer. Você não precisa selecionar aqueles planos amarelinhos especificamente. Você pode usar como plano qualquer face do teu objeto, tá? Você pode pegar, por exemplo, se você quisesse fazer um furo aqui no topo, você clicaria aqui e faria um furo. No nosso caso, nós vamos clicar aqui na face do objeto que a gente criou. Nós temos esse desenho. Para centralizar isso, um jeito é projetar, tá? Aqui em Create, Project, tá? Ou usando a tecla de atalho P e clicar na face que você quer. Nós damos um OK
e ele vai copiar o desenho, todas as linhas certinho, vai copiar o desenho da face em um sketch roxinho, tá? Quando ele tá roxo assim, quer dizer que esse esboço é uma cópia de algo que está embaixo ou em cima, é uma projeção de algum outro desenho que tem lá. Você pode projetar um esboço em cima do esboço, você pode projetar uma face 3D, uma aresta em cima do teu esboço, tá? Em cima disso, eu vou criar uma linha, suficiente. Vou selecionar essa linha, vou dizer que ela é de construção. Vou criar, vamos criar um retângulo, center rectangle. Create center rectangle. Ele vai criar lá em cima, eu vou arrastar até o centro. E vou fazer um buraquinho aqui de... para ficar mais uniforme, vamos clicar daqui a aqui. Vamos dizer que aqui tem 20, certo? E dizer que daqui a aqui tem 20. Criei um esboço com o formato do furo que eu quero fazer, e a partir daí nós vamos fechar e criar uma nova extrusão. Ah, mas extrusão é para criar um objeto. Não, se você clicar na face, se você puxar essa extrusão para cima, você vai criar um bloquinho colado nesse corpo, tá? Um bloquinho para cima colado no corpo. Se você quiser fazer um corte nessa peça, você faz um valor negativo. Se você prestar atenção, ele vai ficar vermelho ali, ó. A projeção do corte, né? Ele ficou vermelho porque é um corte. Tá? Você está passando por cima de um corpo, né? E aqui você tem as possibilidades dessa extrusão. Você pode criar um corte, você pode criar uma junção, um corte, como eu falei, uma interseção, tá? Seria você usar só o material, que a diferença entre os dois corpos, né? Que isso aqui não é muito usado, mas enfim. Você pode criar um corpo novo, tá? Você cria um sólido novo e você pode criar um componente novo. Esses dois aqui a gente vai entrar mais na frente no curso, tá? O que vocês precisam ter em mente, a gente vai criar um corte. Vou dar um OK. Isso é um bug que o Fusion tem de vez em quando. Se você fica arrastando muito essas extrusão, ele falha em fazer o corte ou fazer a peça, e é só você criar de novo, pedir para ele fazer de novo, ele vai executar a ação, tá? Então aqui nós criamos um padrão simples. Se você entrar aqui nos bodies, você tem um corpo, mas vamos imaginar que você queira fazer uma parede com 3x3 com esse padrão. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Você vai selecionar Regular Parting, tá? Rectangular Parting. Tá? Aqui nós vamos criar um padrão linear. Você pode copiar uma face, você pode copiar um corpo e você pode copiar uma feature, tá? O mais usado, o mais comum é você copiar ou bodies ou components. Components a gente ainda não entrou, mas nós vamos fazer algumas montagens com ele, tá? Então em bodies, vamos selecionar. Primeira coisa, ele pergunta que objeto que você quer copiar. Você pode selecionar ele aqui, ó, o seu objeto. Depois ele te pergunta a direção que você quer. Você pode usar uma aresta do próprio objeto e aí você copia, puxa para o lado aqui, ou dá uma dimensão, tá?
E essa dimensão pode ser de duas formas. A extensão total, vamos dizer que eu coloque aqui na extensão total que eu queira colocar duas peças em 600 milímetros. Então, como aqui tem 300, vai ficar um buraco de 300 no meio e outra peça de 300. Ou você pode colocar aqui o espaçamento entre as duas. Vamos dizer que eu queira colocar 300 e eu queira colocar minhas três peças. Olha lá. Aqui eu consegui já um padrão legal. Só que aqui eu tenho um porém. Essa linha aqui ficou, esse pedaço aqui vai ficar muito grosso, vai ficar desproporcional o meu desenho. E eu sei que isso aqui tem 15 milímetros. Eu vou pegar e diminuir aqui 300 menos 15. Não, desculpa, 20 milímetros, né? 300 menos 20. Tá? Você pode colocar algumas formulazinhas matemáticas aqui e ele vai calcular para você. E mesma coisa para cima. Eu quero os 300 menos os 20. 3 por 3 nas duas direções. Dou um OK e olha lá. Já temos um padrão legalzinho. Porém, aqui eu tenho vários corpos diferentes, várias peças diferentes. Inclusive, se você pegar essa peça aqui, ó, você vir movimentar, você movimenta ela para onde você quiser, livremente. Tá? E não é isso que a gente quer. Eu vou dar um Ctrl Z, voltar, e nós vamos ter que juntar esses corpos tudo numa coisa só. Então, nos modificadores, nós temos o Combine aqui, e ele vai perguntar o que você quer fazer. Eu quero selecionar com o Ctrl todos eles, todas as minhas peças, tá? A operação que eu quero é um Join. Eu posso, em cima disso, criar um componente novo. Não é o caso. Eu vou dar um OK. E nós temos, dá pra ver até que aqui tinha ficava o desenho de um quadradinho que significava as peças sobrepostas, né? Ele sumiu e criou um corpo só. Nós temos uma peça única. Isso aqui o pessoal usa muito para decoração, porta de armário, esse tipo de coisa. Tá? Então é isso por hoje. Nos vemos na próxima aula.